Dia, meus irmãos, graça e paz. Então, graças ao Senhor por mais um tempo que Ele nos concede de estarmos juntos para meditar na Sua palavra. Vamos ter uma palavra de oração. Pai Santo, nós te damos muitas graças pela alegria, Pai, de podermos nesta manhã nos reunirmos debaixo do nome do Senhor Jesus Cristo. E rogamos Teu Espírito que Ele ministre aos nossos corações, nos dê também espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Pai, que nós não tenhamos apenas a pregação da palavra, mas que tenhamos também na exposição da palavra a Tua unção e a manifestação da Tua presença. Ministre, Pai, a cada um de nós. A nossa grande expectativa é ouvirmos a Tua voz. Pai, como nós ansiamos por ouvir a Tua voz. A Tua voz, ela nos vivifica, a Tua voz nos edifica, a Tua voz traz para cada um de nós direção. Por isso, Pai, esse tempo, esse ambiente está nas Tuas mãos, nós confiamos a Ti. Por isso, Pai, fala conosco. Em Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, eu quero hoje, com a ajuda do Senhor, estar falando sobre um tema que é bastante significativo e muito atraente para cada um de nós, sobre a autoridade do reino que foi confiado a cada um de nós. Irmãos, nós precisamos rogar ao Pai para que Ele abra o nosso entendimento, para que nós possamos não apenas contemplar toda a realidade do reino, mas adentrar e experimentar tudo aquilo que o Senhor Jesus conquistou por cada um de nós. E são muitas coisas, são coisas eternas, são coisas que verdadeiramente trazem ao nosso coração uma segurança muito grande. Quando nós falamos do reino, se nós tivermos uma visão adequada, como é revelado na palavra, irmãos, os encantos deste mundo perderão todo o significado para nós. Nós estamos aqui como reino de Deus e o Pai, claro, Ele nos confiou este reino. E a gente vai, com a ajuda do Senhor, analisar alguns aspectos que muitas vezes nós temos visto aí durante a caminhada de muitos irmãos que têm utilizado das Escrituras, das próprias palavras do Senhor, como jargões religiosos. Antes de mais nada, eu quero dizer que o reino não é uma religião, não é ritualismo, é um país onde nós pertencemos hoje. Então, irmãos, nós vamos começar lendo um texto aqui, é muito conhecido dos irmãos, no Evangelho de João, no capítulo 12. Quero que os irmãos acompanhem comigo. E versículo 32 e 33. João, capítulo 12, versos 32 e 33. A palavra, ela diz assim, verso 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Irmãos, esse texto aqui, para muitos, principalmente aqueles que já ganharam experiência com o Senhor, para eles, infelizmente, tem se tornado um texto muito comum. Irmãos, mas a palavra de Deus, ela não é comum em hipótese alguma. Primeiro que aqui começa a nossa entrada pelo reino, aqui começa aquilo que Cristo veio fazer, porque quando Adão pecou, nós fomos desligados da nossa cidadania. O pecado entrou no mundo, houve uma separação entre nós e o nosso Deus. Isaías 59, 2 vai mostrar exatamente isso, que os nossos pecados, as nossas iniquidades nos separam de Deus. Estar separado de Deus, estar separado do reino de Deus, de toda essa realidade. Então, quando o Pai nos contemplou, Ele nos viu totalmente espiritualmente mortos. Vamos pensar assim, que este céu, se você olhar para o alto, você vai contemplar este céu
Você vai perceber, irmãos, que tem uma analogia de um irmão do passado que ele analisou da seguinte maneira: este céu que nós vemos é como se fosse a tampa do caixão. Então o Senhor Jesus, que é vida, entrou em nosso cemitério, na nossa morte. Ele veio para nos dar vida. Nós estávamos separados do Pai, nós não tínhamos esperança, sem Deus no mundo, estávamos totalmente entregues a nós mesmos. Irmãos, e não existe castigo maior para um pecador quando Deus entrega este pecador para que ele realize aquilo que ele quer. Não tem castigo maior, né? Quando Deus os entrega às paixões infames, para que eles então venham cometer. Mas Cristo veio com uma finalidade de remover aquele vírus da morte, aquela natureza perversa que nós herdamos de Adão. E aqui, esse texto, ele é muito precioso. Jesus, ele havia prometido que quando ele fosse crucificado e levantado da terra na cruz, ele atrairia todos. Claro que nós sabemos que todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Irmãos, não me entendam mal, a nossa maior carência é da glória de Deus. Então, eu não estou aqui, irmãos, em hipótese alguma, menosprezando, ou como eu disse alguma vez, em uma ministração, eu disse assim, olha, que a obra na cruz foi apenas um detalhe, porque o Pai nos quis, Ele quis se revelar a nós e dar a sua glória para nós. Então, quando eu falei que a cruz era um detalhe, então esse irmão se ofendeu muito, você está menosprezando a obra na cruz. Falei, não é nada disso, irmão, porque o que nós carecemos é da glória, é da presença dEle. Glória é aquilo que Ele é em realidade espiritual, na sua essência. Então Cristo veio, e Cristo nunca temeu a cruz. O que Cristo temia era ser separado do Pai no momento em que Ele receberia no seu corpo o meu e o seu pecado, porque ali haveria uma separação. Naquela oração que Ele fez lá no Getsemane, quando Ele orou ao Pai, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Que cálice que é esse? Ali Jesus não estava temendo a cruz, Ele veio para isso, mas o que Ele mais temia, irmão, se você prestar atenção, era ser separado do Pai. Em outras palavras, Ele estava dizendo para o Pai assim, Pai, se for possível eu salvar os pecadores, sem ter que ser separado de Ti, eu quero isto para mim. Mas se não houver jeito, então Pai, que se cumpra a Tua vontade, não a minha. E realmente não teve jeito. Lá na cruz, quando Ele nos atraiu, quando Ele nos puxou para si, quando o nosso pecado foi colocado no corpo dEle, mais ou menos meio-dia, então o Senhor trouxe trevas. Naquele momento, irmãos, houve uma separação. O filho se sentiu desamparado, se sentiu separado do Pai. Não que Deus o separou, o abandonou, porque lá em 2 Coríntios 5:20 a palavra fala que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e não imputando a nós as nossas transgressões, as nossas iniquidades, imputou tudo no Filho. Irmãos, que Deus amoroso é o nosso Pai Celestial. Então, Cristo na cruz, Ele nos atraiu, fomos colocados lá, todos. A morte de Cristo na cruz foi para todos, porque todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Mas nós sabemos que nem todos irão crer naquilo que Cristo é e naquilo que Cristo fez. Então, irmãos, agora, infelizmente, existem muitas pessoas, queridos irmãos, que eu vejo assim que a maior tragédia na vida de uma pessoa não é a morte. A maior tragédia é viver uma vida neste mundo sem propósito. Já disse também o irmão do passado. É mais trágico você estar vivo e não saber o porquê. Por que que eu estou aqui? Por que que Deus quis me salvar? Irmãos, porque senão, se nós não respondemos essas questões, a nossa vida cristã será uma vida de dominicalmente vir para as reuniões, para a nossa casa, né, como o irmão Derek colocou aqui muito bem, que a igreja, irmãos, a missão da igreja é das 4 paredes para fora. Embora a reunião da igreja ela tem a sua importância,
é aqui que nós somos edificados, é aqui que temos comunhão uns com os outros, é aqui que vamos ouvir a voz do Pai, como também nos nossos lares. Mas, queridos, para que você foi criado? Você nunca lhe fez essa pergunta? Lembrando de um detalhe importante, irmãos, tenha isto aqui em mente. Deus, quando Ele começa uma obra, é porque Ele já terminou essa obra. Quando você foi criado, foi para uma finalidade. Se Deus permitiu que você fosse criado, no meio de milhões de espermatozoides, você foi aquele que o Senhor permitiu que fosse gerado. Isso significa que Deus já terminou aquilo que Ele tem para você. Então, Deus, quando vai começar uma obra, é porque Ele já concluiu uma obra na sua eternidade. Percebe? Então, Ele, quando começa algo em nós, se Ele começou, pode ter certeza que a obra que Ele começou já está terminada, mas nós estamos neste processo ainda. Por isso, irmãos, que os nossos planos, Deus não está muito interessado nele. Deus está interessado no propósito dEle para com as nossas vidas, porque os propósitos dEle já estão terminados. Claro que, não estou dizendo que nós não devemos fazer planos, temos que fazer planos. Eu tenho muitos planos e faço planos, assim, mirabolantes, mas coloco diante do Pai para ver se Ele aprova ou não. Porque o que acontece hoje, meus irmãos, é que as pessoas fazem seus planos e começam a realizar e ora para que Deus abençoe os seus planos. Deus não funciona assim, irmãos. Primeiro Ele deseja, todo homem e mulher sábio farão os seus planos e colocarão diante do Pai, para ver se de fato Ele aprova. E quando tem a aprovação de Deus, tem a bênção de Deus para a realização daqueles planos. Mas o que é maior do que isso ainda, é o propósito de Deus para com a sua e a minha vida. Então, queridos, para nós reinarmos com Cristo, para nós dominar com Cristo, e Ele não vai chamar alguém que de fato não experimentou a graça do seu novo nascimento em Cristo. Irmãos, uma das coisas que de fato tem impulsionado os irmãos a amar as pessoas lá fora, é uma convicção profunda da sua salvação, porque Deus, que é amor, e quando nós cremos no Senhor, a palavra fala em Romanos 5,5 que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi dado. Nós temos o amor de Deus em nós. Isso funciona para quem é filho, porque quando Deus nos chamou, primeiro Ele nos resgatou, nos remiu, chamou nós pelo seu nome para sermos dele. Acompanha comigo, por favor, tem um texto aqui muito interessante que vale a pena nós lermos. Isaías, capítulo 43, o versículo 1. Isaías 43, apenas o verso 1. Ele diz assim, olha que interessante, irmãos. Para nós então termos uma profunda convicção de quem nós somos em primeiro lugar. Diz assim, 43 de Isaías, verso 1. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então, presta atenção. Quando Deus nos chama alguém para crer no seu Filho Jesus, é um chamado muito especial. É um chamado da morte para a vida, é um chamado pela graça, é um chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, é um chamado muito especial. Todo aquele que de fato já ganhou essa experiência sabe deste chamado, porque, irmãos, vocês se recordam lá no Evangelho de João, capítulo 11, no versículo 43, quando então o Senhor Jesus Cristo foi lá para ressuscitar Lázaro. Agora vocês imaginam, se Jesus, quando mandou remover aquela pedra, dissesse assim, sai para fora. Aquela palavra, sai para fora, daquelas pessoas que estavam ali nos seus túmulos, também ouviriam, teriam que sair para fora. Mas o chamado de Deus é um chamado específico, é um chamado
único, é um chamado individual, pessoal, é um chamado pelo nome. Lázaro, vem para fora. E ele saiu para fora. Então, queridos, para nós então verificarmos que já nós temos a realidade do reino, sem ganharmos uma experiência com o Senhor, como a irmã orou aqui no início, de morte e ressurreição de Cristo, não tem cristianismo que participa deste reino no qual nos foi confiado, do qual nos foi dado. Porque, irmãos, nós temos muitas responsabilidades. Nós vamos ver aqui hoje algumas palavras muito interessantes daquilo que nós já temos em Cristo Jesus. Irmãos, se nós soubéssemos, e precisamos saber, e meu objetivo hoje é mostrar para os irmãos, revelado na palavra do Senhor, a realidade deste reino, irmãos. Em primeiro lugar, Ele trocou a nossa natureza, colocou o reino dentro de nós vamos ver depois o texto, mas o que é mais interessante, que a prioridade número 1 de Deus, o nosso Pai Celestial, é que o Filho, o Senhor Jesus, seja expresso em cada um de nós. Agora, um detalhe aqui que é importante, vocês percebem que toda essa humanidade, eles não estão buscando alguma coisa para melhorar a sua vida? É por isso que as Nações Unidas foram criadas, né? Agora, toda a humanidade, ela tem buscado um lugar melhor nessa terra. Eles trabalham, eles estudam para ter um lugar melhor nesta terra. Agora, queridos, nós precisamos entender o que significa essa palavra domínio. Vocês se lembram quando Deus criou Adão e Eva? O irmão Felipe tem tratado muito sobre esse assunto aqui dos fundamentos pela manhã. E tem analisado de uma forma bastante acurada, bastante minuciosa, com bastante perquisição sobre as questões ali de Gênesis. E se você entender os 3 primeiros capítulos de Gênesis, você vai interpretar toda a Bíblia. Agora eu quero pegar um versículo de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, que os irmãos também conhecem muito bem, e a partir desse versículo nós vamos então desvendar com a ajuda do Senhor o que significa este reino e a autoridade deste reino que o Pai conferiu para a sua igreja e que foi perdido na queda, mas que Jesus Cristo conquistou de novo para cada um de nós. Então, vamos lá, irmãos, ver isso com detalhes e analisar essa palavra aqui, domínio. Gênesis, capítulo 1. Vamos ler apenas o versículo 26, irmãos. E eu quero que os irmãos localizem aí, para nós avançarmos. Versículo 1, capítulo 1, versículo 26 de Gênesis. Quando o Senhor disse assim: também disse Deus, façamos, claro que aqui é a Trindade. Irmãos, em tudo aquilo que Deus faz, o Filho e o Espírito também faz, de uma forma tão linda, tão especial. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio. Guarde essa palavra aqui que nós vamos analisar ela com bastante cuidado. Domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, queridos, Deus nos colocou nesta terra para que nós tenhamos domínio. Mas o que é domínio? Essa palavra, se você for consultar num léxico que seja muito bom, hebraico, você vai descobrir que ela chama Radá. O que é Radá? R-A-D-A-H, Radá. Essa palavra Radá em hebraico significa domínio. Então, quando Deus nos criou, Ele nos criou para ter domínio. Agora, Radá significa reino. Radá significa domínio, significa governo, significa poder, autoridade, ter controle, liderança. Essa é o significado da palavra domínio. Mas quando o pecado entrou no mundo, queridos, este domínio foi
transferido para Satanás. Ele usurpou de tudo isso, né? Tanto é que se vocês lerem depois, lá em Lucas capítulo 4, versículo 6, o diabo mostrou para o Senhor Jesus todos os reinos do mundo e disse para ele o seguinte: tudo isto me foi entregue, mas eu vou dar para você se você se prostrado me adorares. Lucas capítulo 4, versículo 6. Então, queridos, esse domínio foi perdido, radar, foi perdido, foi passado. Ou seja, Satanás usurpou deste domínio que Deus conferiu ao homem. Isso é muito interessante que nós saibamos. Agora, queridos, quando nós nascemos de novo, quando o Senhor Jesus Cristo morreu, ressuscitou e ascendeu ali na glória, Ele conquistou tudo para a sua igreja. Se Ele não morreu por Ele morreu por nós. Então, quando Ele foi glorificado, quando Ele foi ascenso, Ele recebeu do Pai todas as coisas. Lembra lá em Mateus 28, 18, o que está escrito lá? Quando Ele ressuscitou, antes de ser ascenso, Ele disse assim: toda autoridade, ou todo poder me foi dado no céu e na terra. Foi dado para Cristo. Irmãos, agora, o que é o reino de Deus nesse sentido? Onde Cristo está o seu reino. Vocês se lembram quando o Senhor Jesus ele ressuscitou dentre os mortos? Ficou 40 dias na terra ainda, ensinando, discipulando os seus discípulos. Mas, depois de 40 dias, ele foi assunto ao céu. Lá em Atos capítulo 1, versículo 6, vocês se lembram que ele estava ascendendo e os discípulos olhando ele, carne e osso, subindo para a sua glória. Então ele foi até as nuvens. E depois das nuvens, não viram mais ele e ninguém mais viu. Mas, irmãos, graças ao Senhor, a palavra revela, mostra para nós, numa visão de um profeta, que esse profeta, então, contemplou o Senhor Jesus Cristo vindo da nuvem até a glória. Isso é muito interessante. Abram comigo, por favor. Que visão linda teve aqui Daniel, capítulo 7. Observa aqui que Daniel, naquela linda visão, porque Daniel era um homem, irmão, que de fato ele tinha uma intimidade tão grande com o Pai. Quando o anjo Gabriel foi visitá-lo, o próprio anjo Gabriel expressou da seguinte maneira, que ele era muito amado do Senhor. Mas por quê? Porque ele tinha uma intimidade rica, maravilhosa com Deus o Pai. Daniel orava 3 vezes por dia, 6 da manhã, 9 horas e às 15 horas, às vezes meio-dia. Ele tinha uma intimidade, ele passava tempo com o Senhor. Irmãos, o Senhor tem nos chamado para viver uma vida relacional com Ele. Irmãos, infelizmente, a maioria do povo de Deus tem omitido a isto, uma vida relacional. Então, olha aqui Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14. Aqui, irmãos, nesse texto vai mostrar o Senhor se chegando à glória, porque aqui, olha só o versículo 13, na linda visão de Daniel, ele disse assim: eu estava olhando, Daniel 7,13, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Aqui, irmãos, presta atenção, não é Jesus voltando para a terra, Jesus subindo, adentrando ali, ascendendo, né, sendo exaltado, glorificado à destra do Pai. Atos 2, 33. Agora aqui, veja o que ele recebeu das mãos do Pai. Foi-lhe dado, o que foi dado? Que palavra que aparece aí? Domínio, e glória, e o reino. Irmãos, você parou para pensar? O que ele recebeu quando ele foi glorificado? Para que, é o propósito, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio, graças ao Senhor, é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Irmãos,
deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quem recebeu o domínio, o reino e a glória aqui? O próprio Senhor Jesus Cristo. Mas se Ele conquistou tudo para nós, o que Ele fez com todo esse domínio aqui? Ele compartilhou com a sua igreja, que é nós. Irmãos, olha aqui o versículo 27, desse mesmo capítulo. O reino, presta atenção aqui, o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. E o 28 fala, e aqui termina o assunto. Irmão, você percebe aqui que tudo que Cristo conquistou na cruz do Calvário foi para restaurar todas as coisas, e claro que a igreja, ela está hoje trabalhando junto com o Pai, na dependência do Espírito, na restauração de todas as coisas, na pessoa do Filho, do Senhor Jesus Cristo. Agora, irmão, você parou para pensar o que nos foi dado quando nós recebemos o Senhor Jesus Cristo? Radar, domínio, poder e autoridade. Sobre o que, irmão? Lembra de Lucas, capítulo 10, versículo 19? Vamos lá para o texto. Então aqui o Senhor já deu alguns preâmbulos daquilo que nós teríamos. Lucas, capítulo 10, verso 19. Então foi dado para nós o domínio. Diz assim no versículo 19: quando aqueles 70 regressaram, felizes da vida, encantados, porque os próprios demônios se submetiam a eles, e eles ficaram muito alegres, muito felizes, muito contentes. Mas Jesus disse assim em Lucas 10, verso 19: eis aí vos dei autoridade. Irmãos, isso nós já temos em Cristo, o problema é que nós não sabemos usar, porque, irmãos, nós vivemos uma vida relaxada com o Senhor. Muitos, infelizmente, não vivem uma vida devocional com o Senhor. Então, eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Foi dado para a igreja, para nós, porque tudo aquilo que Adão perdeu, Cristo conquistou para nós. O domínio. Então, Ele nos conferiu autoridade, porque Ele recebeu do Pai, depois, autoridade, domínio, poder, o reino, sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Isso não é maravilhoso, irmãos? Então nós temos isto na pessoa do Filho, e irmãos, e o Espírito Santo quer nos encantar cada vez mais. Ele diz aqui no versículo 20, não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está escrito nos céus. Irmãos, nós fazemos parte desse reino, irmãos. Este reino foi concedido a mim e a você. Agora, irmãos, uma pergunta aqui que nós temos que responder. Por que Deus permitiu que você e eu estivéssemos ainda na terra? Para quê? Vocês se recordam quando José e Maria trouxeram também Jesus para vir adorar em Jerusalém, e depois eles foram embora, junto com aquele povo de Israel, para a sua terra, e o Senhor Jesus ficou ali na sinagoga, discutindo, aprendendo, falando com eles, fazendo inquirições com eles sobre o reino, sobre muitas coisas. Então os pais, Maria e José, viu que Jesus não estava com eles, ele tinha apenas 12 anos, cadê o nosso filho? Cadê o nosso filho? Ficou para trás. E voltaram, o encontraram ele ali sentado, discutindo com os doutores da lei. E falaram, filho, você não nos avisou, você ficou para trás. Então, ali no original fala que
não convinha que eu ficasse aqui para cuidar dos negócios de meu pai. Vocês se lembram? Irmãos, isso foi confiado a nós também. Nós estamos aqui na terra para cuidar dos negócios do nosso Pai Celestial. Então, se nós pertencemos a um reino, e ao reino de Deus, irmãos, qual é a qualificação sua e minha aqui nessa terra? Quer saber qual que é? Abra lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Aqui, irmãos, é algo que nós precisamos analisar um pouquinho essa palavra, que é muito interessante, porque o apóstolo Paulo tinha isso muito claro na sua vida e na vida daqueles que eram cristãos maduros, que tinham uma visão adequada. Aí ele disse assim no versículo 20, 2 Coríntios 5, versículo 20, disse assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Irmãos, nós somos embaixadores do reino. Agora, você sabe o que significa essa palavra embaixador? É um representante diplomático. Nós sabemos que o Brasil tem embaixador em diversos países. Qual que é a função do embaixador ali? Ele vai cuidar do que lá? Dos assuntos da sua nação, como representante diplomático. Aquele embaixador, ele está representando toda a nação num país estrangeiro. Irmãos, nós somos embaixadores de quê? De onde? De qual país, irmãos? De qual reino, irmãos? Do reino de Deus. Somos embaixador do reino de Deus. Agora, irmãos, você já parou para pensar o tamanho da tua responsabilidade, da nossa responsabilidade como embaixadores do reino? Queridos, você e eu, nós representamos um reino que nos foi confiado. O Pai nos confiou um reino. Isso é maravilhoso demais. Agora, queridos irmãos, nós temos de fato cuidado dos assuntos, dos negócios do nosso Pai Celestial. Nós temos exercido esta função de embaixadores aqui nessa terra. Claro que nós sabemos, uma vez que nós temos uma visão espiritual, nós vemos hoje as pessoas em dois aspectos. Aqui no versículo 16 mesmo, que fala assim, Paulo ele disse assim: assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já não o conhecemos deste modo. Então, para que os irmãos tenham ideia, vocês se lembram no caminho de Emaús, quando Jesus se colocou no meio daqueles dois discípulos, um chama Cleopas, o outro nós não sabemos o nome. E Jesus vinha conversando com eles, mas eles não conheceram, o Senhor não se revelou a eles. E eles diziam o seguinte: Senhor Jesus, olha, eles disseram para o Senhor Jesus: você é o único que não sabe dos últimos acontecimentos, que Jesus, o profeta, que nós esperávamos que ele iria redimir Israel, ele morreu. Talvez eles estavam assim um pouco desesperançosos, né, sem muita convicção. Então Jesus começou a expor para eles as Escrituras Sagradas, que para ele entrar na glória tinha que passar pela cruz. Queridos, quando chegou perto ali da residência deles, o Senhor Jesus, ele fez menção de passar adiante, aqueles dois discípulos no caminho de Emaús. Então o que eles fizeram? Senhor, já é tarde, fica conosco. Então, porque o Senhor fez menção de passar adiante deles, ir embora, porque o Senhor deseja que nós o convidamos, que nós o desejamos que ele fique, porque de alguma maneira as palavras de Jesus mexeu com eles, porque quando o Senhor Jesus depois saiu, eles falaram um para o outro: porventura não nos ardia o nosso coração quando ouvimos a sua palavra?
Porque quando a palavra de Deus ela é proferida, quando ela é lida, quando o Espírito interpreta para nós, o nosso coração arde, o nosso coração ferve, o nosso coração anseia. É maravilhoso, irmãos. Então aí, o Senhor Jesus se revelou a eles ali, quando Ele partiu o pão, eles conheceram. De repente o Senhor sumiu, desapareceu do meio deles. Então Paulo, ele diz assim, nós também daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne. Se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Então, nós hoje que somos homens e mulheres espirituais, nós vemos este mundo de que maneira? Ou a pessoa está em Cristo, ou ela está em Adão. Ou ela está no céu, ou ela está no inferno. Porque, irmãos, todo homem e toda mulher que não é regenerado, que não é nascido de novo, ele está no inferno. O inferno ainda não se materializou na vida dessa pessoa. Mas um dia, quando ela descer para a sepultura, ela vai se deparar com uma realidade que ela já vivia aqui. A palavra fala lá em Isaías 57, versículo 20 e 21, que para os perversos não há paz, diz o meu Deus. A vida deles é como um mar agitado, cuja águas lança de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Não tem paz, então ele já vive no inferno. Nós não podemos contemplar as pessoas, aquela pessoa é boazinha, aquela pessoa é maravilhosa, puxa vida, não, se ela não é nascida de novo, não importa quão bom ela seja, ela está no inferno, vivendo a realidade do inferno, mas um dia vai se materializar o inferno na vida dela, assim como também a nós, nascemos de novo, nós vivemos pela fé. Mas, queridos, nós morremos, Colossenses 3,3. A nossa vida está escuta com Cristo em Deus. Quando que a nossa fé vai se materializar? É quando nós falecermos, a nossa vida já está, Colossenses 3,3, com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então nós já estamos lá, nós já vivemos uma realidade pela fé. A nossa fé também irá se materializar quando nós falecermos ou quando Ele vier buscar a sua igreja. Nós já estamos unidos a Cristo. A nossa união com Cristo é uma união indissolúvel. Ninguém mais pode nos roubar da mão do Senhor. Ele disse em João 10, versículo 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Em João 6, 37, ele disse assim, todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Nós estamos em Cristo, somos dele. E no versículo 29 de João, capítulo 10, ele disse assim, que nós estamos, irmãos, no Pai. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então nós estamos guardados nas mãos do Pai. Ele fala lá em Isaías, eu tenho vocês gravados na palma da minha mão. Somos dele, irmãos. Uma vez que cremos, que privilégio. Eu e você somos agora homens e mulheres eternos. A morte não tem mais domínio sobre nós, porque nós fomos libertados do pecado, pertencemos a um reino, é um reino de fato eterno. Então nós não vemos mais, ou você está no inferno, ou você está no céu, já vivendo pela fé. Porque, igual uma pessoa falou o seguinte, eu não creio dessa forma. Eu falei, como é que você crê? Não, nós não estamos no inferno, e nem no céu ainda. Então, ele estava criando uma outra linha teológica, porque se você não está no céu ou no inferno, onde é que você está então? Então, é nessas duas linhas, ou estamos em Cristo ou em Adão, ou no céu ou no inferno. E para estar lá, precisamos de viver uma vida em união com Cristo, sermos perseverantes. E agora, irmãos, o Senhor nos confiou um reino, e deste reino nós somos de fato embaixadores. Por isso que eu falei para vocês que a Bíblia não tem nada a ver com religião. Os homens e as mulheres que não são filhos de Deus, no fundo, bem no íntimo da sua alma, eles têm uma saudade do que eles não sabem o que é. Vocês se lembram qual era a hora que Deus vinha ter ali uma comunhão com Adão? Não era no período da tarde, na viração do dia?
Irmãos, todas as religiões chegam nesta hora, todo ser humano, eles nessas horas muitos ficam melancólicos, a tarde para eles é horrível, eles ficam com um sentimento que não sabe o que é. Então cria-se aí, 6 horas da tarde tem aí a oração da Ave Maria, tem o Hare Krishna, tem uma série de coisas, por isso que começou uma crescente evolução das religiões, hinduísmo, budismo, maometismo, até o cristianismo e por aí vai, percebe? Porque as pessoas elas têm sede de algo que elas não sabem o que é, têm saudade daquilo que elas não sabem o que é. Por isso que é função da igreja, nós como embaixadores do reino, temos que colonizar o reino de Deus aqui, irmãos. Se as pessoas estão no inferno, a igreja está passando sempre, constantemente, na porta do inferno para puxar as pessoas de lá e trazer para este reino. Lembra que Jesus disse assim, lá em Mateus capítulo 16, que quando ele disse para Pedro, tu és Pedro, sobre esta rocha edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Como é que você entende esse versículo, irmão? Isso foi revelado pelo Espírito, ou você leu num livro, ou você aprendeu de alguém, ou você teve uma interpretação por você mesmo, achou que é assim e assim? Irmãos, a palavra fala lá que as portas do inferno não prevalecerão. Não é que eles venham ao nosso ataque, embora isso ele faça com seus dardos, mas queridos, há um reino de trevas, há um reino de morte. Então nós como reino de Deus, que nós temos já em Cristo Jesus, poder e autoridade que nos foi concedido para arrombar as portas do inferno e tirar aqueles que estão ali presos nas cadeias invisíveis do diabo. Mas o problema, irmãos, é que nós não cremos, irmãos. Já nos foi dado, mas nós parece que temos medo de receber isso, de tomar posse dessas realidades. Paulo, ele fala assim, 2 Coríntios capítulo 13, versículo, 2 Coríntios 4, versículo 13. Cri, por isso falei. Nós cremos, também falemos. Você sabe por que muitas vezes você não prega o Evangelho? Porque você nunca creu. Agora, se você creu, você vai viver o Evangelho, a tua vida vai ser uma pregação e você vai usar muitas vezes até a palavra. Porque aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. E a loucura da pregação é Cristo. 1 Coríntios 1, 23, Paulo fala assim, nós pregamos a Cristo e este crucificado. É esta verdade, é esta palavra que arromba as portas do inferno e tiramos aqueles que estão no poder do imperador das trevas. Ele nos libertou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, isso é muito grande. Por que a igreja é tão omissa? Por que nós nos acovardamos tanto, irmãos? Oh, meus irmãos, é triste saber, é muito triste saber que os filhos de Deus se recusam muitas vezes em se reunir como igreja por causa do frio, por causa de uma festa de aniversário. A reunião da igreja não é algo comum, irmãos, é muito profundo, é o reino de Deus aqui reunido, irmãos. Isso é tão maravilhoso, isso é tão precioso. O Pai ama pelo reunir da igreja, Ele fez essa unidade, Ele nos uniu, Ele criou essa unidade para que nós, Efésios 4, versículo 3, diz assim, esforcemo-nos, nós devemos nos esforçar por preservar, porque já foi feita, a unidade do Espírito no vínculo da paz, é nossa responsabilidade, que já fez. Negligentes, irmãos, o que está acontecendo com a igreja de Cristo nesses últimos dias? A apostasia está reinando, não seja levado pela apostasia, irmãos, que o Espírito Santo de Deus, Ele conquiste o nosso coração, revele e forma Cristo em cada um de nós. O reino é um país governado por um rei. Agora, qual era o plano original de Deus? Era trazer o seu reino até nós. Agora, como que esse reino veio até nós? Ele veio de uma forma tão
intrigante, ele veio em carne. O reino de Deus veio em carne. Irmãos, a encarnação é um mistério. É quase que inconcebível para uma mente humana. Como que Deus pode caber dentro de um corpo humano? Fique imaginando a cena. Jesus ali, ele foi gerado por Maria, o Salvador dela estava sendo gerado por ela. Você entende isso, irmão? Ele nasceu, cresceu como uma criança. Maria dava banho em Jesus. Será que ele tinha assadura? O rei dos reis? Cresceu como uma criança, claro, muito diferenciada. Se desenvolveu, teve uma profunda inclinação para conhecer os escritos do Antigo Testamento. Imagina este rei lendo ali o Salmo 22, tudo a respeito dele. Salmo 22 fala do nascimento de Cristo, fala do jardim Getsemane, fala da hora da cruz, fala dos seus sofrimentos. Salmo 22 fala da sua ressurreição, da sua ascensão. Que é o Salmo 23, né? Porque ele diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas ali não é o Salmo. O Salmo 23 não é o Salmo do bom pastor. O Salmo 22 é o Salmo do bom pastor. Eu vou dizer por quê. Porque o Salmo 22, como que ele começa? Deus meu, por que me desamparaste? O que Jesus está fazendo ali? Estava na cruz. Fazendo o quê? Lembra de João, capítulo 10, versículo 11? Ele diz assim: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, o Salmo 22 é o Salmo do bom pastor, porque Jesus ele está ali dando a sua vida pelas ovelhas. E o Salmo 23? Quando Davi fala, porque ali, irmão, é a ovelha gritando, não é o pastor gritando. Ali Davi diz: o Senhor é o meu pastor. Então, se o Salmo 22, ele é o Salmo do bom pastor, o Salmo 23 é o Salmo do grande pastor. Hebreus 13, 20 fala que quando o grande pastor das ovelhas. Então, o Salmo 23, ele é o pastor das ovelhas. Então, ele é o grande pastor das ovelhas. E o Salmo 24 é o Salmo do supremo pastor. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Então ele é o supremo pastor, porque Pedro fala na sua carta, 1 Pedro, capítulo 4, ele diz assim: quando o supremo pastor se manifestar, né? Então é interessante você ler esses 3 salmos com este foco, né? Ele é o bom pastor, o grande pastor e o supremo pastor. Queridos, claro que o reino, ele é governado por um rei. Nós sabemos quem é o nosso rei, é o Senhor Jesus Cristo. O nosso rei é um rei diferente de todos os reis, porque Apocalipse 19 diz que ele é o rei dos reis. E o nosso rei, ele é manso e humilde de coração. O nosso rei é um rei acessível a todos nós. Todos nós podemos ter acesso ao nosso rei. Ele é manso e humilde de coração. Nele, todas as vezes que nós vamos até ele, nós sempre iremos encontrar descanso, alívio para as nossas almas. Porque ele, na expressão do Salmo 23, ele nos faz repousar
tranquilamente, seguramente, e Ele nos conduz, nos leva para as águas de descanso. Que rei! Este rei, diferente de todos os reis que já existiram neste mundo, Ele compartilhou o seu reino conosco. Ele é maravilhoso, irmãos. Agora, você sabe onde está o seu reino hoje? Vamos abrir em Lucas, um texto muito conhecido nosso, capítulo 17, versículo 20 e 21. Porque, irmãos, onde está o nosso rei, está também o seu reino. Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21. Então aqui nós temos uma linda declaração. O versículo 21, o versículo 20 diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus, olha onde está o reino, está dentro de vós. Que lindo, irmãos. Para pensar. Por que o reino dele está dentro de nós? Porque o rei habita em nós. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Onde está o rei? Está o seu reino. Agora aqui eu quero fazer uma pergunta para você. O governo está sobre os ombros deste rei. Irmão, a nossa vida tem sido uma vida governada pelo rei ou não? Quem governa a nossa vida? É o rei Jesus ou somos nós mesmos quem assumimos o controle? Irmãos, se o Senhor Jesus não governar a sua vida, Ele também não pode ser o seu Salvador. Você morreu com Cristo na cruz. Agora a nossa alma precisa se submeter a Ele. As pessoas, elas têm um jargão assim: eu entreguei a minha vida a Jesus. Entregou coisa nenhuma, porque elas vivem fazendo a sua própria vontade. Entregar a vida é a vida da alma ao Senhor, porque o Senhor não tem o objetivo de destruir a nossa personalidade, a nossa alma, jamais. Ele veio para salvar a nossa alma. Por isso que contra aqueles filhos rebeldes, o que acontece? O próprio Senhor envia tribulações, sofrimento, dor, sem ser da vontade dele, mas ele precisa de enviar esse tipo de circunstâncias esquisitas na nossa vida, que muitas vezes nos deixa a gente perplexo. Por quê? Para que a nossa alma se renda a Ele. Nós só podemos entregar a nossa vida ao Senhor, irmãos, a partir do novo nascimento. Entregamos a nossa vida ao Senhor para que Ele governe a nossa vida, as nossas emoções, as nossas vontades, os nossos pensamentos. Isso é muito legal, muito interessante. Porque, queridos, Ele vai usar também a palavra de Deus, aquela adaga afiada de 2 gumes, que um gume produz morte, o outro gume produz ressurreição. E nós sabemos que a nossa alma está cheia de escórias. Por exemplo, irritações, insatisfação, nervosismo. Nós somos tendenciosos a mentir. Então Ele quer, irmãos, com a ajuda do Espírito, das circunstâncias, da palavra, remover as escórias da nossa alma, para que nós sejamos como o nosso espírito que foi regenerado. A nossa alma e o nosso espírito viva em completa união, obedecendo à vontade do nosso Rei. Irmãos, quando nós nos rendemos a Ele, quando a nossa vida é dirigida por Ele, quando nós andamos no Espírito, irmão, como você vai se deliciar no Senhor. Você vai perceber, irmãos, que você vai ter uma paz reinante, vai ter sabedoria em todas as coisas, discernimento em todas as coisas. Você nunca vai pensar arbitrariamente, contrariamente ao seu irmão na palavra. É claro que o Pai sabe que todos nós temos uma opinião. Nós gostamos de abóbora, outro gosta de churrasco, outro come legumes, outro não come legumes, não é assim? Mas
na palavra, nós não podemos ter pensamentos desajustados, inadequados. Temos que pensar a mesma coisa, olhando para uma só direção, para Cristo. As outras coisas periféricas Ele vai ajustando a cada dia mais, para que nós sejamos verdadeiramente cidadãos do reino. Então, irmãos, este reino, ele está dentro de nós. Não é que ele vai estar futuramente, ele já está. Nós já fazemos parte deste reino. Agora, queridos, aqui em Lucas, vamos para o capítulo 22, versículo 29. Eu queria que vocês lessem esse texto junto comigo. Irmãos, todas as vezes que eu leio esse texto aqui, eu fico assombrado. Isso traz um peso ao meu coração, porque o Pai confiou isto a mim, a você, a todos nós. Olha só, Lucas 22, olha o versículo 29, irmão, vamos ler com bastante cuidado. Jesus está dizendo assim, olha, assim como meu Pai me confiou, ou seja, Ele entrou, aqui confiou, no grego, Ele entrou num pacto comigo, eu vou realizar a obra, mas eu vou ter o reino. Me confiou um reino, eu vou-lo confio, tá certo? Para quê? Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Irmão, você já parou para pensar que isso aqui não é pouca coisa? Irmãos, nós não temos noção do que isso significa, irmãos. Quando nós tivermos noção de que o Pai nos confiou um reino, a nossa vida cristã, ela será uma vida de compromisso com este reino. Meus irmãos, nós temos as nossas atividades, os nossos trabalhos seculares, mas tudo isto é pretexto para a nossa sobrevivência, que o Pai então permite. Mas ali também nós estamos servindo o nosso Rei, no nosso trabalho secular. Já parou para pensar nisso? Olha, quando eu escuto de alguns amigos meus que são empresários, a grande maioria fala que não contrata mais crente, porque crente é tudo safado, crente é uns amassa-mato, crente eles ficam enrolando, e quando o chefe vai cobrar deles, está me perseguindo. Essas vítimas, às vezes usa pretexto de crente. Todo crente é chato, todo evangélico, é difícil andar com pessoas evangélicas, vazio do evangelho. Agora, os crentes em Cristo Jesus, aqueles que verdadeiramente morreram e ressuscitaram com Cristo, eles são filhos de Deus em Cristo. Então, eles entendem da parte do Pai que estão servindo a este Rei em tempo integral. São pessoas honestas, são pessoas que trabalham de uma forma eficiente e oram pelo seu trabalho, porque diretamente, claro, nós estamos trabalhando para o nosso Rei, indiretamente para os nossos patrões. Isso é maravilhoso, irmãos. Paulo fala isso lá em Efésios capítulo 6. Não é para a gente trabalhar só à vista, quando o chefe está olhando, quando o patrão está olhando, mas, queridos, nós trabalhamos para o nosso Rei Jesus, ali no nosso trabalho. Irmãos, e quantas oportunidades Ele nos dá para falar deste reino, deste Rei maravilhoso, deste Rei que por amor a mim e a você morreu numa cruz, nos atraiu, nos crucificou, nos levou à morte, nos deu a sua vida pela ressurreição. Irmão, você foi colocado numa posição, Efésios 2,6, assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, é onde você está. Você já desfruta deste reino pela fé, é o reino tão maravilhoso. Aqui em Lucas capítulo 12, versículo 32, outro texto que nos deixa assim bastante assustado, porque olha o que Jesus Cristo disse aqui para eu e você, para nós, é muito interessante, irmãos. Ele falou assim, não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Irmãos, procura saber o que tem neste reino, irmão. É muita riqueza. Paulo fala assim, a mim, o menor de todos os santos, Efésios 3, versículo 8, me foi dada essa incumbência de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo
É um reino muito rico, um reino de amor, um reino de fidelidade, um reino de glória, um reino de paz sem fim. Irmãos, é um reino de delícias perpetuamente. Lá no Salmo 16, verso 11, Davi disse assim: na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. É para este reino que nós estamos, que fomos colocados. Presença dele em nós, plenitude de alegria. Por isso que um cristão que só vive triste, ele é um contrassenso. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos eles com cântico. Irmãos, esse é o nosso Senhor. Então, queridos, por que o nosso rei veio a esta terra? O rei Jesus. Por quê? Porque quando Adão pecou, nós perdemos a nossa cidadania. Se você ler Isaías 51, versículo 1, a Bíblia diz lá que nós éramos aquelas lascas da rocha que saiu dele. Por isso que ele veio buscar as ovelhas perdidas da casa do seu pai. Então, quando ele veio visitar a terra, foi com uma finalidade tão linda. Ele veio para nos religar a nossa pátria. A nossa pátria. Então, queridos, Jesus, ele veio trazer à terra, na pessoa dele, a nossa cidadania. Nós já estamos em Cristo desde a fundação do mundo. Eu falei para vocês aqui no início, que Deus, quando Ele começa uma obra, porque Ele já terminou uma obra. Lembra lá de Filipenses 1,6? Aquele que em vós começou a boa obra, se Ele começou, irmãos, Ele vai completá-la até o dia de Cristo. Deus, Ele nunca começa sem antes terminar. Primeiro Ele termina a sua obra, para depois começá-la. É um Deus que tem um plano que não pode ser frustrado. Isso traz muita segurança para nós, meus queridos irmãos. Isso significa que quando você nasceu de novo, você e eu, nós não somos mais dessa terra. Cristo veio trazer Deus para nós. Ele veio trazer todo o reino para nós. Ele veio trazer o céu para a terra na sua encarnação. E quando Ele voltou, Ele nos levou para Deus o Pai. Nós já estamos lá pela fé. Então, irmãos, nós pertencemos a um reino que não é aqui terreno, não é mundano. Abre Filipenses comigo, por favor, capítulo 3, versículo, vocês conhecem esse texto muito interessante, versículo 20 e 21, que diz assim, olha que texto maravilhoso, presta atenção, pois a nossa pátria, ou a nossa cidadania, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, se nós pertencemos a um reino, é de lá. A nossa pátria, a nossa cidadania está nos céus. E nós já estamos lá pela fé, porque nós morremos. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Irmãos, você sabia que os irmãos do passado, eles já sabiam disso? Aqueles irmãos do passado, eles viviam aqui aspirando a uma pátria superior. Aqueles irmãos do passado viviam como nós hoje vivemos, mas eu fico pensando assim, aqueles irmãos, eles eram tão ávidos, eles aspiravam a uma pátria superior. Então, como que eles viviam aqui na face da terra? Se vocês quiserem abrir comigo, acompanhar a leitura aqui, em Hebreus capítulo 11, eu vou ler apenas 2 versículos. Hebreus 11, o verso 13, aqui nós temos uma revelação muito linda, irmãos. Hebreus 11, versículo 13, que fala da galeria dos heróis da fé. O versículo 13 diz assim, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Então eles tinham essa convicção, eles confessavam, que eram estrangeiros, eles estavam na terra, mas eles pertenciam a outra pátria, e eles estavam peregrinando aqui na terra.
Agora, olha o versículo 16. Pena que eu não vou ter tempo para tratar de detalhes aqui, irmãos, que aqui nós levaríamos muito tempo para tratar sobre esse assunto. Olha o 16 agora. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade, ou uma cidadania. E essa cidadania é para todo o sempre. Em 1 Pedro 2,11, Pedro vai dizer o seguinte: como peregrinos e forasteiros que somos, que sois, nós temos que aguardar a volta do nosso Rei, porque esse dia vai chegar e não está muito longe, em que Ele vai vir nos buscar para lá, para nos levar de volta para a casa do Papai, onde a nossa morada eterna diante do Senhor. Irmãos, que dia maravilhoso vai ser este aqui. Então, o que o céu é para nós hoje, irmãos? O céu é um país. O céu é um país. Ele é chamado Reino dos Céus. Reino dos Céus, Reino de Deus é a mesma coisa, né? E Deus, Ele é o regente dos céus. A palavra rei, ela significa regente absoluto. É o significado da palavra rei. Regente absoluto. É o que governa um país. Abram comigo aqui no Salmo 24, deixa eu ler aqui para vocês alguns versículos para nós compreendermos o significado do nosso rei. Olha aqui, Salmos 24, versículos 7 até 10. Irmãos, que coisa linda. Diz assim, o versículo 7: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Irmãos, este Rei da Glória, Ele habita em nós. Ele é forte e poderoso, poderoso nas batalhas. Qual foi a batalha que Ele perdeu? Nenhuma. Até na cruz, Ele triunfou sobre principados e potestades, triunfou sobre o pecado e a morte. Ele venceu a morte, irmãos, porque Ele é a vida. Versículo 9: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Irmãos, nós temos um Rei, o Rei da Glória, o Criador deste universo, e Ele habita em nós pela fé. Irmãos, nós não temos que temer nada e nem ninguém. Irmãos, nós temos que, como eu disse aqui no início, colonizar o reino, o nosso reino, aqui, anunciar para as pessoas que há um reino de amor, pelo qual eu e você, nós fomos chamados a fazer parte deste reino. Agora, queridos, eu queria que vocês refletissem num detalhe aqui muito importante. O meu e seu Pai, Ele é o Rei da Glória. O Senhor Jesus é o Rei da Glória. Ele é o Rei, Ele governa todas as coisas. Agora, queridos, presta atenção em um detalhe aqui. Você é filho do Rei. Eu sou filho do Rei. Nós somos filhos do Rei da Glória. Olha que privilégio. 1 João 3,1 diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato nós somos filhos de Deus, filhos do Rei da Glória. A glória está em nós, a glória habita em nós. Então, se meu Pai é Rei, você já parou para pensar? O que você é? No mínimo, uma princesa ou um príncipe do Pai. Queridos, nós somos feitos pelo Senhor reino e sacerdotes. Então, 1 Pedro 2, verso 9, a palavra fala assim: nós somos raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, fomos feito reino de sacerdotes. Então, se Ele é o Rei da Glória, o supremo Rei, todos os reinos do mundo, lá em Apocalipse 19, verso 6, vai dizer o seguinte: que Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é quem governa, Ele é quem manda.
Sabe como é que funciona este reino aqui? Ele governa todas as coisas. Vou citar apenas 2 exemplos, são muitos, nós não temos tempo. Lembra quando o Senhor Jesus disse para os discípulos, naquele barco, em Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, passemos do outro lado. Lembra? E eles foram no barco, Jesus foi na polpa ali dormir. De repente veio o vento e o mar, eles ficaram atônitos, desesperados, ansiosos, e foram lá, Pedro, acordar Jesus. O senhor não se importa que vamos perecer? Está entrando água no barco, o barco vai afundar, nós vamos morrer. E você dormindo? Jesus disse assim para os discípulos, especialmente para Pedro: até quando eu vou estar convosco, homens de pequena fé? Eu não disse para vocês, passemos do outro lado? Por que vocês não confiam na minha palavra? Vocês acham mesmo que onde está o Rei da Glória, o barco vai afundar? Ele disse para o vento e o mar se acalmar, e houve grande bonança. Então eles disseram: quem é este? Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Ele é rei, o reino dele governa sobre tudo, meus irmãos. Uma outra ocasião, vocês se recordam, Jesus disse assim para os seus discípulos: vai lá, tem na rua tal, tem um jumentinho, a filha de uma jumenta amarrado, pegue lá e traga para mim. E se alguém disser: por que vocês estão levando esse jumentinho? Aí os discípulos disseram para o dono daquele jumento: o Senhor precisa dele. Senhor. Percebe, irmãos? Quando Jesus foi tentado lá no deserto, levado pelo Espírito, ser tentado pelo deserto, Marcos no capítulo 1, a palavra fala que ele ficou no meio das feras. Por que as feras não o atacaram? Porque ele é o rei, é que criou eles, é o dono deles. Então todos devem obediência a este rei. Percebe, irmãos? Queridos, por que nós somos tão duros à voz dele? Ele disse assim para nós: olha, vocês devem me amar, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Às vezes nós não entendemos o que é essa palavra amar ao nosso semelhante. Quando nós amamos o Senhor ao nosso semelhante, nós estamos cumprindo toda a lei e os profetas, toda a lei que este rei exige para que nós então venhamos a cumprir. Qual é a nossa dificuldade, irmãos, em amar o nosso próximo? Qual é a nossa dificuldade, sendo que ele já nos deu do seu amor, colocou o seu profundo amor em nós, o amor ágape, para a gente amar os nossos irmãos. Quem tem este amor de Deus vai ter prazer no reunir dos santos, vai ter prazer em se doar para os irmãos, terá um grande prazer em servir os irmãos. Irmãos, isso é um privilégio dos súditos deste rei, de imitar o seu rei. Porque o nosso rei Jesus, mesmo lá na glória, guarde bem isso aqui, irmãos, ele nunca vai perder aquilo que ele ganhou aqui como homem. Ele era o servo. Ele veio para servir e não para ser servido. Quando eu e você, se você é um filho de Deus em Cristo Jesus, quando você adentrar os portais eternos, sabe o que vai ter ali te esperando? Aquele grande banquete. É um grande banquete, porque as bodas do Cordeiro. A palavra fala lá em Lucas 12:37, que o próprio Rei Jesus vai nos receber, dar lugar para nós à mesa, e Ele mesmo irá nos servir. Irmãos, é muito amor para quem nada merece. Nós merecíamos o inferno, mas Ele quis nos amar, e Ele nos amou. E agora, meus irmãos, para nós encerrarmos, último versículo, Salmo 103, para mostrar que o reino de Deus, Ele governa todas as coisas e tem o domínio de todas as coisas. Apenas o verso 19, a palavra fala assim, olha que interessante, aí nós vamos ter uma palavra de oração, encerrando esse tempo. Salmo 103, verso 19. Nos céus
estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Nada fica de fora. Irmãos, o seu reino domina sobre tudo. Este reino Ele colocou dentro de nós. Irmão, nós não temos desculpa diante do Senhor para alegar qualquer motivo que seja de, eu não podia, eu não posso, eu não tinha capacidade. Mas Ele nos habilita, Ele nos capacita. O reino de Deus não está lá nem acolá, mas o reino de Deus foi colocado dentro de nós. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, obrigado pelo tempo maravilhoso que passamos aqui lendo as Escrituras. Pai, não deixa pairar dúvidas sobre as nossas mentes e corações. Que Teu Espírito, Pai, venha interpretar para nós. Que Teu Espírito, Pai, nos leve para que possamos então adentrar toda a realidade do reino, Pai. Ensina-nos, ó Pai, a servir o nosso Rei de uma forma adequada, como Tu queres. O mesmo Espírito que habilitou Cristo a cumprir tudo por Ti, Pai, é aquele que habita em nós. Então, Pai, que Ele não encontre em nós resistência para agir, para atuar, para amar, para fazer a Sua obra. Meu Pai, nós sabemos que Tu irás usar a igreja para amar o mundo, para alcançar pecadores. E que nós, como igreja do Senhor, possamos fazer nessa cidade a diferença. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Graça e paz, meus irmãos. São guardados.